Meus irmãos, como os irmãos sabem, à noite e nos cultos matutinos também que nós tivemos a oportunidade de falar aqui, de expor a palavra de Deus, nós temos pregado sermões avulsos, mas conectados por temas, né? E hoje nós vamos expor o texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem comigo. Então diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu peço ao nosso irmão Carlos que nos dirija a Deus em oração, pedindo a Ele que nos fale através da sua palavra. Senhor, Deus, nessa hora nós te agradecemos, Pai, a oportunidade de estar na tua casa, aprender mais de ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar falando através da tua palavra, orientando, Senhor, o teu servo Mateus, meu Deus. Amém. A ministração da tua palavra, Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, no sermão do culto vespertino da semana passada, nós vimos o motivo pelo qual a ira de Deus se manifesta. E esse motivo é a impiedade dos homens. É a impiedade dos homens. Mesmo os homens tendo conhecimento de Deus, eles não o glorificam como tal. Deus manifesta a sua glória, a sua pessoa, o conhecimento dele na criação, mas os homens mudam a glória de Deus e a mudam em imagens de homens e de animais. E nós vemos no capítulo 1 de Romanos que esse comportamento dos homens mostra a relação não natural deles com Deus. E o castigo para essa relação não natural dos homens com Deus é também terem as suas relações corrompidas. Então, como eles têm relações não naturais com o próprio Deus, Deus Jesus castiga. E eles passam a ter relações não naturais com o seu próximo também. E isso se manifesta por meio da imoralidade sexual, por meio da homossexualidade, por meio do lesbianismo, por meio da desobediência aos pais e outras coisas mais que nós vimos no texto de Romanos, capítulo 1. Agora, no capítulo 12 de Romanos, nós vemos o oposto disso. Tá? Nós vemos o oposto do que nós vemos no capítulo 1. E eu quero que os irmãos vejam, prestem atenção aqui, porque nós vamos tentar procurar mostrar o vínculo entre esses dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 12 de Romanos. Então, no capítulo 1, nós vemos que há a ira de Deus. Aqui, misericórdia. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. No capítulo 1, os homens recusam a glorificar a Deus e a agradecê-lo. Aqui, há o sacrifício do corpo a Deus, glorificação de Deus. No capítulo 1, há a desonra do corpo. Aqui, a apresentação do corpo a Deus. No capítulo 1, culto irracional de adoração idólatra. Os homens adoram a Deus, adoram as imagens, são idólatras, e isso é um culto irracional. E aqui no capítulo 12 nós vemos o contrário disso. Nós vemos um culto racional a Deus. No capítulo 1, há a disposição mental reprovável dos homens. E aqui, muito pelo contrário, há a mente renovada, a renovação da mente. No capítulo 1, por fim, nós vemos o rejeitar dos homens
a justiça de Deus, eles rejeitam a justiça de Deus. E aqui os homens, aqueles que têm uma nova vida, devem procurar experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há um vínculo entre o capítulo 1 de Romanos e o capítulo 12. Entre o capítulo 1, verso 18 a 32, e capítulo 12, verso 1 e 2. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre a nova relação do homem com Deus, tá? E Paulo começa o texto dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele começa com um rogo. E o apóstolo mostra aqui o seu desejo de impulsionar-nos a tomar uma determinada atitude. E isso ele faz com base nas misericórdias de Deus. Ele faz com base nas misericórdias de Deus. Então, nós aprendemos aqui que a nova relação que nós temos com Deus, a nova relação com Deus, ela é baseada nas suas misericórdias. E o que são essas misericórdias? Primeiro, a gente deve entender que misericórdia é algo que a gente não merece. Misericórdia é diferente de apenas bondade. A misericórdia é um ato de bondade, mas um ato de bondade para com o miserável, para com aquele que não merece. Ele não merece ajuda, não merece o ato de bondade que ele está recebendo. Isso é misericórdia. Tá? Então, é isso que Deus faz conosco. Mas quais são essas misericórdias? Paulo coloca elas no plural. A palavra está no plural. Pelas misericórdias de Deus. Ele está falando aqui dos atos salvíficos de Deus que ele mencionou, que ele explorou, melhor dizendo, do capítulo 1 até o capítulo 11 da epístola. Do 1 ao 11, Paulo ele explora sobre o Evangelho, a obra redentora de Deus. E ele fala da encarnação de Cristo. Cristo foi enviado em semelhança de carne pecaminosa, sem glória, na mais íntima relação com os pecadores, embora ele mesmo não tivesse pecado nenhum. E Cristo morreu por nós. No capítulo 8 ele fala que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então, essas coisas são atos da misericórdia de Deus, porque nós não merecíamos isso. Ninguém merecia isso. Deus ele entregou o seu próprio Filho. Era o bem mais precioso dele. Ele entregou o bem mais precioso dele pela nossa salvação. Paulo vai falar também da justificação, da nossa eleição, justificação, reconciliação. Nós temos agora paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele fala também da nossa santificação, da nossa herança com Cristo, da nossa glorificação final que nós receberemos no último dia, no dia que Cristo vier dos céus. Então, essas coisas e outras mais mostram as misericórdias de Deus para conosco. Nós não merecíamos nada disso. Nós não merecíamos ser eleitos por Deus. Nós não merecíamos que Ele enviasse o Seu Filho. Nós não merecemos que Ele nos justificasse, mas Ele fez tudo isso por nós. São atos da sua graça. Então, é isso aqui que o apóstolo está se referindo como as misericórdias de Deus. E nós entendemos aqui que a ética cristã, ela tem como base a obra da redenção. Porque ele começa com um rogo, ele está exortando a gente a fazer alguma coisa, uma coisa. E isso é com base no que Deus já fez, no que Deus fez conosco. A ética cristã ela tem como base a redenção, a obra da redenção. Mas o que Paulo está querendo que a gente faça aqui? Ele continua o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, a linguagem aqui de Paulo, a alusão de Paulo aqui, é do culto do Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento ele era um culto que envolvia o sacrifício de animais. Os irmãos se lembram disso. O animal era escolhido, levado até o templo, e ele era degolado. E aí os sacerdotes partiam os animais para oferecer como um holocausto, como um sacrifício
a Deus. Então, a linguagem de Paulo aqui é uma alusão ao culto do Antigo Testamento. Só que há uma diferença aqui, que é significativa. É importante nós destacarmos isso no texto, que é a ideia aí do sacrifício vivo. O sacrifício que Paulo pede aqui não é sacrifício de pessoas mortas. É um sacrifício vivo. Então, é diferente, em certo sentido, do sacrifício do culto do Antigo Testamento. E por que nós somos sacrifícios vivos? É porque nós estamos unidos a Cristo. E unidos a Ele nós temos vida agora. Nós fomos vivificados. E agora nós podemos oferecer a Deus, nos oferecermos a Deus como um sacrifício vivo. Nós não precisamos, o culto a Deus não precisa mais de mortes, porque o último sacrifício que envolveu morte já foi feito. Foi feito por Cristo. Então, é por isso que o sacrifício é vivo. E Paulo fala aí da apresentação do corpo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que o corpo tem a ver com o que Paulo está pedindo aqui, com o sacrifício? É porque o corpo, nós operamos por meio dele. Nós fazemos as coisas por meio do corpo. Então, o ímpio, quando ele desobedece a Deus, quando ele obedece à carne, ele está fazendo isso por meio do corpo. Ele obedece às suas paixões carnais por meio dos seus membros. Ele usa sua mão para pecar, seus lábios, seus pés. Então, o corpo ele está envolvido na prática do pecado. Assim também como o corpo está envolvido na prática da justiça. Então, o crente, o contrário do ímpio, que usa o corpo para pecar, o crente deve usar o corpo para a glória de Deus, o corpo para a obediência. É por meio do nosso corpo que nós obedecemos. E Paulo trata disso no capítulo 6 de Romanos, no verso 12 e 13. Ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos corpos como instrumentos de justiça. Está vendo a ideia aqui? O corpo deve ser instrumento de justiça. É por meio do corpo que nós praticamos aquilo que é reto, que nós praticamos aquilo que é justo diante de Deus. E além de que esse sacrifício deve ser vivo, o corpo deve ser um sacrifício vivo, ele também deve ser um sacrifício que é santo e agradável a Deus. Então, antes, Paulo, no capítulo 6, ele fala que nós possuímos um corpo de pecado. A ideia de que nós tínhamos um corpo dominado pelo pecado. Mas agora, unido a Cristo, esse corpo, ele foi destruído, porque nós fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, o nosso corpo agora deve ser apresentado santo a Deus. Devemos apresentar o nosso corpo de uma maneira que ele é separado do pecado. Tá? Então, é essa a ideia de Paulo aqui. E agradável a Deus. Faz todo sentido aqui. Porque Deus que é santo, ele só pode se agradar daquilo que é santo. Então, por isso, sacrifício vivo, santo e agradável. Ele não pode se agradar de uma apresentação de um corpo que vive praticando o pecado, o mal. Então, essa é a ideia que Paulo está nos convocando ao culto, apresentarmos a nossa vida por meio do nosso corpo para o culto. Tanto é que ele fala aí no final, né, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício que vocês têm que apresentar a Deus é o culto racional de vocês. É o culto racional. E é interessante, meus irmãos, que esse culto, por que ele é um culto? Porque nós estamos servindo a Deus por meio do corpo. Nós estamos usando o corpo para glorificar a Deus, usando ele da maneira que Deus quer que nós usemos. Então, isso é um culto a ele. Nós estamos servindo por meio do corpo. E ele é um culto racional porque ele envolve a nossa mente.
Envolve a nossa mente, envolve o nosso intelecto, envolve o nosso entendimento, porque nós entendemos, diferente daqueles que vivem longe de Deus, nós entendemos que Deus é o Criador e que Ele merece glória. Lembra lá que no capítulo 1 de Romanos, os homens recebem conhecimento de Deus, mas eles não o glorificam como tal. Eles se tornam nulos em seus raciocínios. Eles se tornam nulos em seus raciocínios. É um culto, o culto idólatra é um culto irracional, porque é se sujeitar a imagens que não podem fazer nada por mim, ou então a qualquer outra coisa que não pode fazer nada por mim. Só Deus pode fazer. Então é por isso que o culto idólatra é um culto irracional. Agora, o culto daqueles que servem a Deus é um culto racional, um culto que envolve a mente daqueles que entenderam que Deus é o Criador e que Ele deve ser adorado, e eles entenderam também tudo aquilo que Deus fez por eles. Como aparece aqui a referência de Paulo no verso 1, no começo do texto, pelas misericórdias de Deus, como eu falei, é referência aos atos salvíficos de Deus. Então, essas pessoas que entregam a Deus um culto racional, elas entenderam esses atos de Deus pela vida delas, que Deus as elegeu, que Deus as justificou. Então é um culto da mente, tá? O culto cristão não é um culto sem sentido, não é um culto irracional, que é totalmente diferente da adoração idólatra, que é vazia de raciocínio. Os homens servem a criatura em lugar do Criador, não obstante a manifestação dos atributos de Deus a eles. E isso é irracional. E nós temos algumas lições aqui para nós. A melhor coisa que nós podemos fazer com o nosso corpo é ofertá-lo a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer com o nosso corpo é ofertá-lo a Deus, é dar o nosso corpo a Deus, apresentá-lo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. É assim que nós estamos honrando o nosso corpo. Não há outra maneira melhor de honrar o corpo do que essa. Estamos fazendo com o corpo aquilo que ele foi criado para fazer, e qualquer coisa que seja contrária a isso é usar o corpo de uma maneira vil. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que a maneira que eles usam o corpo é totalmente diferente. Os homens têm usado o corpo para a fama, principalmente hoje, né, que está nessa moda aí de crossfit, né, academia. Então, redes sociais, os homens tiram, as pessoas, né, os homens e as mulheres tiram fotos, colocam lá, buscando lá o joinha, o like, né, a curtida. Nós falamos isso hoje de manhã. Eles estão usando o corpo deles para pecar. Eles querem aparecer, querem a fama através do corpo. Agora, o cristão, ele deve entregar o corpo dele para promover a glória de Deus, não a própria glória. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 4 e verso 5, o seguinte: que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E ele vai falar aqui também da lascívia, não como o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quando as pessoas também entregam seu corpo para a imoralidade, elas estão desonrando o corpo que Deus deu a elas, porque o corpo não foi criado para isso. O corpo tem propósitos maiores. Então, quando o homem entrega o seu corpo para praticar o mal, principalmente no que diz respeito à imoralidade, ele está desonrando o corpo que Deus deu a ele. Qualquer coisa que nós fizermos com o corpo que não glorifica a Deus, que desonra o corpo, é uma maneira pobre demais de aproveitar o nosso corpo. Ele deve ser aproveitado para a glória de Deus. E como eu uso o meu corpo para a glória de Deus? Se eu uso o meu corpo para desobediência, né, eu devo usar ele. Se nós usamos o nosso corpo para desobediência, nós devemos usar ele para a obediência agora.
Então, exemplo disso é usar os membros do corpo de uma maneira que obedeça a palavra. Eu não, por exemplo, eu não vou usar os meus pés para ir onde Deus proíbe que eu vá. Eu não usarei as minhas mãos para fazer coisas inconvenientes, coisas que Deus proíbe na sua palavra. São maneiras de eu usar o meu corpo para a glória de Deus. Eu não praticarei a imoralidade sexual, mas eu viverei uma vida casta, uma vida que honra a Deus, uma vida que honra o corpo que Deus me deu, e uma vida que relembra os atos salvíficos de Deus na minha vida. Então, quando eu vivo dessa maneira, eu estou vivendo segundo as misericórdias de Deus, de acordo, tendo em vista aquilo que Deus fez por mim. Como Paulo fala aqui no verso 1. E como nós já mencionamos, mas voltamos a dizer, uma outra aplicação é que o culto cristão ele está longe de ser irracional. Na verdade, aqueles que não glorificam a Deus, eles é que são nulos em seus raciocínios, porque eles veem as assinaturas de Deus na criação, mas não o glorificam, não glorificam o seu Criador. O culto cristão é dado por pessoas que entenderam o que Deus requer delas, que agem de acordo com esse entendimento. É um culto de pessoas que entenderam o que Deus fez por elas. É um culto de pessoas que entendem o quão glorioso é glorificar a Deus. Então, o culto cristão, ele é o mais lógico possível. O culto idólatra e o não culto a Deus é irracional, porque Deus ele tem manifestado o seu conhecimento na criação, e isso é evidente. Ele criou o mundo de tal forma que os homens olham para a criação e conseguem ver as assinaturas de Deus nela, mas mesmo assim eles o abandonam. Isso é um ato irracional, é um ato de um pensamento nulo racionalmente. E Paulo, ele continua aqui. Nós vimos que a nossa relação com Deus ela é baseada nas suas misericórdias, e ela envolve a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e também envolve a negação dos padrões do mundo. Nós veremos isso no verso 2 agora. Eu peço aos irmãos que nos ajudem aí na leitura do texto. Então, leiamos. E não vos conformeis com este século, Então, o pensamento central desse verso aqui, do versículo 2, é o padrão de conduta. Paulo fala para que nós não nos conformemos com este século. Este século é a era que nós vivemos, é o mundo mau, a era má que nós vivemos. E é um contraste com a era vindoura, onde Cristo voltará, quando Cristo voltará, estabelecerá o reino de Deus fisicamente, na consumação de todas as coisas. Então, essa era é um contraste com a era do porvir. Nós não devemos, diz Paulo, nos amoldarmos a esta era. E a ideia é exatamente é como se essa era fosse um molde, e aqueles que andam segundo os padrões dela estão moldados ali. A gente vê isso, por exemplo, na cozinha. Aquelas formas de biscoito, quando a gente joga a massa ali dentro para cozinhar o biscoito, a massa ela toma a forma da forma, ela toma a figura da forma. Então é a mesma ideia aqui. Os crentes não devem tomar a forma deste mundo, não devem se amoldar segundo os padrões deste mundo. Você, por exemplo, provavelmente já viu pessoas que elas saem das suas cidades e vão para outra região, e elas passam um tempo ali e começam a adotar os costumes daquele lugar, sotaque. Aí quem é do Rio vai para São Paulo começa a falar porta, o pessoal que vem de São Paulo para cá começa a falar ônibus com X no final. Então, a alimentação, você começa a mudar.
porque você está inserido ali e você vai adotando os costumes daquele lugar. É exatamente isso que a gente não deve fazer com relação a este mundo. Eu adotar os padrões de outra região não tem problema nenhum, se ele não for pecaminoso. Agora, com relação ao mundo, a prática do cristão não deve ser essa. Nós não devemos adotar isso. Nós não devemos adotar os padrões de vida mundanos desta era má. E Paulo vai ainda mais. Ele fala aqui, não só para nós negarmos os padrões do mundo, mas ele fala para que nós nos transformemos. Então, a nossa nova vida envolve não somente a negação dos padrões mundanos, mas envolve também a nossa transformação de vida. Esse novo relacionamento com Deus envolve uma transformação de vida. É interessante que a palavra usada por Paulo aqui é da onde veio a nossa palavra metamorfose. E é a mesma palavra que o autor, o evangelista Mateus, ele usa lá no Monte da Transfiguração para Jesus. Ele fala que Cristo foi transfigurado e ele mudou, a sua aparência mudou. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui para essa ocasião. Essa transformação, em outras palavras, ela é a santificação do crente. Deve haver uma mudança na vida do crente. Deve haver uma mudança na nossa forma de viver. E eu quero destacar isso aqui, porque é interessante que o texto não mostra isso na nossa tradução em português, mas aqui está na voz passiva. Então, a ideia de não... melhor dizendo, vocês devem se deixar transformar. Então, e não vos conformeis com este século, mas deixem-se serem transformados. Aqui não é uma atitude, não é um verbo que está na voz ativa. Transformem-se vocês. Mas a ideia é deixem-se ser transformados. Está na voz passiva. E a ideia aqui é que Deus está por trás disso. É Deus quem opera isso. A santificação, a transformação na vida do homem. E é claro, meus irmãos, é função nossa buscarmos santificação. É função nossa buscarmos a vida santa. Mas é Deus quem opera em nós para isso. E Jonathan Edwards, ele, quando fala sobre isso, sobre a santificação na vida do crente, ele está respondendo se a santificação é um esforço nosso ou um esforço de Deus. E ele responde da seguinte maneira: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte e nós o resto. Ou seja, não é que a gente fica parado e Deus vai fazendo ali, operando, como se nós fôssemos robôs. E também não quer dizer que Deus ele faz uma parte e nós completamos a obra de Deus com outra parte, ajudando a Deus na nossa santificação. E ele continua, mas é Deus quem faz tudo. Não somos meramente passivos. Não quer dizer que Deus faz uma parte e nós o resto, mas é Deus quem faz tudo. E nós fazemos tudo. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos tudo. Deus é o único autor e fonte adequada. Nós somos somente os atores desta fonte. Nós somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Então, nós, o que ele quer dizer aqui? Que nós agimos segundo a operação de Deus na nossa vida. É assim que a santificação acontece. Deus age em nós e nós agimos segundo a operação de Deus. Tá? A gente, às vezes, perde isso de vista porque a gente pensa que a salvação é obra de Deus só na justificação, glorificação, eleição, mas santificação é tudo nas nossas costas, né? Mas não é isso que a Bíblia diz.
É Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E é por isso que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então as duas coisas andam juntas. Deus opera em nós e nós agimos segundo a operação de Deus. Essa é a verdade sobre a doutrina da santificação, da transformação do crente. E essa santificação ela acontece pela renovação da mente. A santificação ela acontece pela renovação da nossa mente. Então a nossa forma de pensar deve ser totalmente diferente da forma de pensar desta era presente, desta era má. Deve haver uma mudança na nossa mente durante todo o tempo de vida que nós temos aqui. Nós, quando passamos pela conversão, a gente vem do mundo cheio de tralha, né? Cheio de coisas ruins. E cada dia nós precisamos ter uma mente renovada para abandonar aqueles atos pecaminosos que é segundo os padrões mundanos e adotarmos padrões novos. E aqui, padrões novos para sacrificarmos o nosso corpo a Deus, entregarmos o nosso corpo como uma oferta agradável a Deus. Então, em outras palavras, nós não podemos ver como normal, também é uma aplicação para nós não podemos ver como normal os pecados alheios. A nossa mente deve ser transformada para que o nosso entendimento do mundo, a nossa cosmovisão, seja totalmente diferente. Então, quando a gente olha o pecado alheio, a gente não pode achar aquilo normal. A gente achava que aquilo era normal antes, quando a gente vivia na vida velha, na vida antiga, com o antigo modo de pensar, com a mente velha, do velho homem. Mas agora não. Nós fomos vivificados, nós temos uma nova vida, nós recebemos as misericórdias de Deus. Então a mente deve ser renovada a cada dia. É necessário essa transformação de mente, o que é contrário do que Paulo fala no capítulo 1 sobre os homens que estão debaixo da ira de Deus. A mente deles é degradada, a mente deles é dissoluta, a mente deles é imoral. Ele fala isso no capítulo 1, verso 28. A disposição mental dos homens é reprovável. É uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Mas a mente do cristão, ela deve ser renovada pelo Evangelho da glória de Cristo. E caminhando para o último ponto, nós vimos que a nossa nova relação com Deus, a nossa nova vida com Deus, ela é baseada nas suas misericórdias, envolve a apresentação do nosso corpo, ela envolve também a negação dos padrões mundanos, envolve a transformação da nossa vida, e isso tudo, Paulo fala que é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso é para que nós aprovemos, em outras palavras, a vontade de Deus. Então, o que ele quer dizer com vontade de Deus aqui? Paulo está falando da vontade que Deus revelou a nós, não está falando dos decretos de Deus, que na teologia a gente chama de vontade secreta, mas ele está falando aqui da vontade revelada dele, ou seja, os seus mandamentos. Então, tudo isso aqui é para que nós experimentemos, ou seja, aprovemos essa vontade de Deus, que ela é uma vontade boa. Então, o foco aqui é que quando por experiência própria nós usufruímos essa vontade, a vontade de Deus, então nós veremos o quão aprovada ela é. Nós diremos, a vontade de Deus é boa para a minha vida. E nós não devemos entender aqui como se a vontade de Deus fosse boa dentre outras vontades. Comparando vontade com vontade, a vontade de Deus ela é boa só. Não, a vontade de Deus é a boa vontade. Na língua grega traz essa ideia. É a boa, é a agradável, a perfeita. Então,
no grau maior. Dentre todas as vontades, a vontade de Deus é a boa, é a agradável, é a vontade perfeita. E quando nós obedecemos a Deus, nós experimentamos isso. Nós experimentamos essa vontade e nós vemos, a vontade de Deus é a melhor que tem para mim. Eu tenho que continuar andando nesse caminho. Eu tenho que continuar obedecendo a Deus e experimentando isso, porque não há outra coisa melhor. Então, quando o crente obedece os mandamentos de Deus, ele vê isso. Tá? Só quem não vê é quem não experimenta essa vontade. As pessoas que não obedecem, não experimentam essa vontade, elas não veem o quão gloriosa é essa vontade de Deus para a vida delas. E, caminhando para o final, nós temos outras lições aqui do texto. De que modo nós podemos renovar a nossa mente? Então, a nossa mente, ela tem que ser renovada, mas qual é o método, como nós fazemos isso, o que nós usamos para renovar a nossa mente? É a própria palavra de Deus. A palavra ela é que nos mostra o que é mal diante de Deus e aquilo que é correto diante dele. Então, se você e eu, nós não estudarmos as Escrituras, se nós não estudarmos a Bíblia, nós nunca vamos saber o que é do agrado de Deus. Nossa mente nunca vai ser renovada. A gente vai continuar andando com a mente velha, com a mente que aprova os padrões do mundo. Então, é por isso que nós devemos estudar com afinco a palavra de Deus, ouvir com toda seriedade e solenidade quando Deus fala conosco através da sua palavra. É só assim que nós vamos aprender o que Deus quer para a nossa vida, como Deus quer que nós andemos. É só assim que nós vamos ter a mente renovada. É só assim que nós iremos tirar a tralha do mundo da nossa mente para termos a mente cheia da palavra de Deus, cheia das coisas de Deus. Essa é a mente da nova criatura, daquele que nasceu de novo. E, em segundo lugar, alguém disse uma vez que a santificação, em resumo, ela é se tornar mais e mais parecido com Cristo. E a vontade de Deus para nós aqui é que nós sejamos transformados, ou seja, santificados. Então, em outras palavras, o que Deus quer para nós é que nós nos assemelhemos mais e mais a Cristo. Isso Paulo abordou no capítulo 8 da Epístola, no verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus quer nos tornar semelhantes ao seu próprio Filho, à imagem dele. É por isso que ele fala aqui que nós não devemos nos amoldarmos ao mundo, mas sermos transformados, sermos santificados. Então, quando nós contemplamos a Cristo, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Nós devemos buscar isso, crescer cada vez mais e mais a semelhança do Senhor. Então, nós devemos olhar para Ele, olhar para Cristo, para que, através do Seu Espírito, nós sejamos transformados de glória em glória, ou seja, com uma glória maior a cada dia, a imagem de Cristo. E é assim, meus irmãos, é dessa maneira que nós iremos aprovar, iremos experimentar, nós iremos experimentar, aprovar que a vontade de Deus é boa, quando nós formos transformados cada vez mais à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E assim nós experimentaremos a bondade e a perfeita vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.
A mighty fortress is our God.